Gabriel. Isso, eu estava vendo uma coisa que eu acho legal, só para quem tiver interesse, né? No canal da USP tem aquela sequência econômica do Brasil, são vários vídeos que eles fizeram, né? Sobre a história econômica do país mesmo, desde 1492, estava vendo agora. Os vídeos que o Alexandre Sais fez, não foi? Então, foi o Delfim Neto estava lá, o Henrique Meirelles, o Sarney, Fernando, um monte de gente. USP? Na USP. Do próprio canal da USP no YouTube. Canal USP do YouTube. Legal, estava vendo, para se ajudava a me orientar um pouco, ajudou. Eu vou dar uma olhada, eu vou talvez colocar o link na página do curso. É isso. Obrigado, valeu. Vamos lá, então. Deixa eu apresentar aqui. O que eu queria hoje, então, é começar uma saga sobre os planos de estabilização. Né? Vou começar aí pelo primeiro deles, né, que é o plano cruzado. Né? Óbvio que teve vários outros planos de estabilização ao longo da história brasileira. Né? A gente já viu o próprio PAEG, é um plano de estabilização, PEN, né, o plano de estabilização monetária do Juscelino, e assim, né, você pode até dizer lá o Joaquim Murtinho, enfim, tem uma longa história. Mas aqui a gente tem, então, uma sequência, vamos dizer assim, de planos em função de uma inflação que a gente viu no ano passado, saiu absolutamente do controle. Certo? Quer dizer, né, o início desses planos pega a inflação brasileira por volta de 250% a 300% ao ano. Né, se você analisar a última inflação mensal antes do plano cruzado, vai dar alguma coisa por aí. Mas, né, em alguns momentos durante esse governo Sarney, governo Collor, até o plano real, onde a inflação volta a patamares, depois do plano, patamares mais razoáveis, né, você chega a ter momentos onde a inflação vai dar 100% também, mas ao mês, certo? Ou seja, isso eleva a inflação a patamares nunca antes vistos. Né? Então, é um período bastante confuso, né? Que tem, então, como eu tinha também dito, você tem, na verdade, vários planos de estabilização que vão entrar em sequência. Né? Você tem o plano cruzado que a gente deve ver hoje, ainda no governo Sarney, né? Fora o chamado cruzadinho, cruzado 2, essas coisas meio esquisitas, você tem o plano Bresser, o plano Verão, ou plano Maílson, né? Ainda no governo Sarney. Depois, no governo Collor, tem o Collor 1 e o Collor 2. Né? E depois, já com o Itamar, né, existe então o plano real. Nos últimos aí o Fernando Henrique começa como ministro da Fazenda, mas, vamos dizer assim, o real mesmo é introduzido com o Rubens Recupero, ministro da Fazenda. Então você tem isso que eu estou chamando aqui de saga de planos, certo? Uma sequência de planos que, a não ser o último, né, nenhum dá muito certo, né, nenhum funciona muito bem. Mas foram momentos, para quem viveu, como eu diria, emocionantes da história brasileira, mas, enfim, não desejo a ninguém a volta desses momentos emocionantes. Se quiser emoção, vai no Hopi Hari, que deve ser mais legal. Mas essas subidas e descidas da inflação daquela época não eram muito divertidas, não. Então, como eu também disse já para vocês, certo? Essa e a próxima são aulas que eu realmente não gosto muito de ministrar, né? Até porque planos que não dão certo é muito chato, certo? Mas é uma sequência de coisas que vão acontecendo. Vamos ver um pouco aqui. Eu queria conversar um pouco sobre os pressupostos desses planos. Certo? Então, a primeira coisa é contextualizar um pouco a questão. Né? A gente já está aqui na chamada Nova República, né, com, de um lado, vamos dizer assim, uma certa frustração, pelo menos de uma parte da sociedade brasileira, que viu frustrada suas reivindicações, né, foi até para a rua tal, tentando
já na saída dos militares, fazer uma eleição direta para a presidência da República, né? Para isso precisava aprovar a chamada emenda Dante de Oliveira, que é uma emenda que mudava a Constituição e previa o estabelecimento das eleições diretas. Essa emenda foi rejeitada pelo Congresso, né? E partiu-se, então, para a eleição indireta. Né? Então, foi o Congresso Parlamentar, ali eleito em 82, os congressistas de 82 que vão formar o novo governo, que vão eleger o novo presidente da República, né? E essa eleição conduz a uma vitória da oposição aos militares, vamos dizer assim, comandada pelo Tancredo Neves, né? Mas o Tancredo, no meio entre a sua eleição e a sua posse, ele veio a falecer, né, por problemas, vamos dizer assim, não sei exatamente, certo? Ninguém ainda tem algumas suspeitas, mas, enfim, intestinais, estomacais, enfim, tem algum problema. E ele acaba, enfim, falecendo depois do que seria a posse, né? Quer dizer, na verdade, quem toma posse, na verdade, é o Sarney que toma posse, enquanto o Tancredo ainda está no hospital, né? E o Sarney, então, toma a posse, e com a morte do Tancredo, e o Sarney é que, enfim, assume a presidência. Ele foi eleito, junto com o Tancredo, como vice-presidente da República, por aquele, vamos dizer assim, pelos deputados que estavam no Congresso esse que foi eleito em 82. A oposição, que foi formada, então, pelo Tancredo, contou com o Sarney como candidato a vice, apesar do Sarney ser oriundo, vamos dizer assim, das hostes ligadas aos militares, né, da antiga Arena, né, que era o partido ligado aos militares, enquanto que o MDB era o partido de oposição, né. O Tancredo, então, sempre foi do MDB, sempre foi oposicionista, vamos dizer assim, dessa forma. Né, o Tancredo tem uma longa tradição, a gente já, se bem que nesse curso a gente não ouviu muito, né, mas o Tancredo foi o primeiro dos primeiros ministros do Brasil na época do parlamentarismo, na época do João Goulart, né? Ele é o primeiro dos primeiros ministros, são 3 primeiros ministros, ele é o primeiro deles, né? O Tancredo já tinha sido também ministro da Justiça do Vargas, enfim, ele tem né, não é um neófito na política brasileira, mas ele vinha correndo um pouco durante esse período dos militares junto às forças de oposição. O Sarney, não, né, ele corria já nas forças da situação, na arena, né, ele tem uma visibilidade fortemente elevada, principalmente a partir do governo Geisel, né, se você se lembra, o governo Geisel tem essa reestruturação política e regional, vamos dizer assim, né, e algumas lideranças regionais, como o Sarney, como o ACM, né, que é o Antônio Carlos Magalhães, que vai participar também do governo Tancredo. Então, essas forças vão se levantar um pouco durante esse período, e uma parte desses grupos, durante, vamos dizer assim, o governo Figueiredo, nesse final, vão acabar transitando da oposição, ou da situação, para uma certa oposição, assim, vão formar um novo partido, né, que é o atual DEM, né, na época o Partido da Frente Liberal, enfim. O Sarney tenderia aí também para esse PFL, certo? Quer dizer, a Frente Liberal na época, mas você não poderia formar chapas com partidos diferentes. Para fechar a chapa com o Tancredo, ele vai ao MDB, e passa a ser, então, do MDB junto com o Tancredo, e forma uma chapa que vai se antepor a uma outra chapa formada por pessoas da antiga Arena, que se mantém agora já num partido que é o PDS, e que tem, vamos dizer assim, que vai representar esse partido nessa disputa interna, nessa disputa
não direta, né, é o Paulo Maluf, né, que, vamos dizer assim, perde, então, a eleição para o Tancredo Neves. Né? E o Tancredo Neves, então, não só ele chama para a chapa pessoas como o Sarney, como chama uma multidão de pessoas, né? Vai montar um governo extremamente amplo, né? Contando com pessoas de todas as facções políticas do país, vamos dizer assim, né? Desde o pessoal mais antigamente alinhado até com os militares, como o próprio Sarney, etc., até pessoas francamente críticas, né? Até pessoas, vamos dizer assim, defensoras de, sei lá, reforma agrária, etc., que vão compor, então, esse espectro bastante amplo. Né? Então, você tem aí um governo, né? O Tancredo monta um governo bastante confuso também, sabe? Mas composto por muitas facções, sabe? Quer dizer, aonde a esperança que se tinha nesse governo era, de um lado, muito grande, e, por outro lado, a expectativa em torno de como que ele iria operar esse governo composto por tantas facções ideologicamente diferentes, também era uma grande expectativa. Né? Então, havia uma grande expectativa com essa redemocratização, mesmo com a frustração em relação a não ter uma eleição direta, etc., havia ainda assim uma grande expectativa de que a volta da democracia, aos poucos, iria resolvendo várias das agruras, das dificuldades do Brasil. Né? A gente já chamou a atenção disso na aula passada. Para muita gente, para muitos economistas, a própria inflação era uma questão que poderia se resolver via redemocratização. Né? A inflação era, principalmente esses patamares mantidos elevados, era, antes de tudo, um problema de conflitos distributivos, de inseguranças, de incertezas, com um governo, vamos dizer assim, que desse uma certa estabilidade política, né, que os militares não conseguiam mais dar, dado, vamos dizer assim, as confusões que eles acabaram se metendo e nos metendo, vamos dizer assim, né, as brigas entre eles, as brigas dele com a sociedade civil, as brigas dele com o estrangeiro. Então, você tem aí uma situação onde aquilo que a gente sempre imagina, né? As Forças Armadas dão um ambiente de tranquilidade, era tudo que a gente não tinha, certo? Quer dizer, então, a democracia, se bem conduzida, poderia trazer esse ambiente de maior tranquilidade, né? De reconstrução, vamos dizer assim, das questões do Estado brasileiro, que estavam, principalmente fiscalmente, bastante dilapidadas, né? Então, se acreditava muito na democracia como essa solução de questões, de um lado, econômicas, e que pudesse também ter um viés positivo do ponto de vista da inflação. Mas mais do que isso, né? Você imaginava um pouco que essa redemocratização resolveria, eu sempre brinco que, para muita gente, nessa época, a democracia resolvia até o câncer, certo? Quer dizer, mas você também imaginava que a questão distributiva poderia ser resolvida, a retomada do crescimento econômico também poderia advir, etc. Você tinha uma grande confiança nisso. Né? Mas, por outro lado, também uma grande expectativa, vamos dizer assim, dado essa transição particular, como isso aconteceu no Brasil, certo? Muitas forças populares foram, de certa maneira, derrotadas quando da derrota das diretas já. Por outro lado, vamos dizer assim, você tem uma composição política extremamente complexa, vamos chamar assim, tá certo? E aonde o principal timoneiro dessa articulação faleceu, certo? Então, você coloca uma pessoa no governo para administrar um país onde essa pessoa, na verdade, era mais uma, vamos dizer assim, das várias roldanas, dos vários parafusos dessa construção. Né? E o Sarney não era efetivamente o engenheiro dessa construção toda, certo? Ele talvez fosse uma peça importante dessa reconstrução, mas muito provavelmente ele não tinha nem consciência nem possibilidade de
de agir em todas as frentes que se imaginavam que o Tancredo, de alguma maneira, teria negociado, vamos dizer assim, nessa transição. Então, aqui uma dúvida que, na verdade, persiste até hoje na literatura de ciência política, né? E esse problema de você perder o timoneiro, vamos dizer assim, de um barco que está num mar extremamente confuso, certo? E que administra, na verdade, um plantel, um conjunto de marinheiros aqui, que vou dizer assim, que poderiam ser muito fiéis ao timoneiro que faleceu, certo? Mas ao novo timoneiro, essa é uma discussão um pouco mais complicada. A herança econômica não é uma herança pequena, certo? A gente já conversou na aula passada a questão da inflação, né? Então a inflação está aí beirando os 200%, beirando não, está para cima dos 200% ao ano, né? Com um enorme debate, vamos dizer assim, em torno, vamos dizer assim, de como conjugar essa inflação, de como enfrentar essa inflação, né? A gente já conversou na aula passada sobre essas opções, né? A turma, mais o choque ortodoxo, querendo aprofundar o choque que os militares já vinham implementando, né? E dizendo que o choque que os militares implementaram foi um choque pequeno, vamos dizer assim, e mal feito, vamos dizer assim, né? Pequeno devia ter sido mais profundo, sabe? Quer dizer, e mal feito porque deixa uma parte do choque de lado, a questão fiscal, a própria questão monetária foi tratada com um certo gradualismo, etc. Né? Um outro conjunto de atores, vamos dizer assim, né, muito crentes, então, nessa redemocratização, né, a solução política da questão da inflação, e outros olhando, né, para um problema que foi colocado pelos próprios militares lá no início, em 64, que eles teriam que deveria ser de alguma maneira desmanchar, que é a desindexação, tirar a correção monetária, que era um dos elementos considerados importantes em relação à inflação nesse momento. Né? Então eu tenho essa inflação como uma herança, mas e esse é o principal problema a ser enfrentado, né? Do ponto de vista do crescimento econômico, mesmo que em 84 você tenha conseguido o último ano dos militares seja um ano relativamente bom de crescimento, 5,4, né? E gerando superávites, né? O ambiente geral, vamos dizer assim, do Brasil nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, esse último quinquênio, vamos dizer assim, é um quinquênio muito ruim, né? Quer dizer, é um quinquênio de uma taxa de desemprego que cresceu, 2 PIBs fortemente negativos, ou seja, uma média de crescimento quinquenal bastante baixa. Né? E aqui a gente tem os 2 anos ruins, os 2 anos abaixo de zero, né? Um crescimento que tinha retomado um pouco em 84, que vai se manter em 85 e 86, os 2 primeiros anos da nova república são bons, e depois a gente volta a uma situação ruim no final da década. Isso a gente vê daqui a pouco. Uma questão que é fundamental, e a gente vai insistir nisso durante vários momentos da aula, certo? Ou das próximas aulas, que o Brasil, vamos dizer assim, está fora do circuito financeiro internacional, né? O Brasil não só se fechou legalmente, vamos dizer assim, tem um fechamento financeiro do Brasil, como ele está, de certa maneira, excluído do sistema financeiro internacional pelo fato dele não estar pagando completamente a sua dívida, certo? Não está pagando os juros, mas o principal está na mesa de negociações, né? Então, grosso modo, o Brasil se viu excluído dos fluxos de capitais a partir de final de 82, 83, tem acesso a fluxos basicamente advindos de entidades paraestatais, né, entidades multilaterais como o FMI, Banco Mundial, né, com muito pedido, alguns empréstimos interestatais, vamos dizer assim, entre governos, etc. Então, é uma situação não muito simples, né? Então, você não tem, qual é o problema? É que você não tem acesso à poupança externa, certo? Você não tem acesso a financiamento internacional do teu balanço de pagamentos. Né? Isso vai fazer uma diferença fundamental. Todos os planos de estabilização que a gente vai falar, com exceção do último, né, do Plano Real, que se dá em 94, né,
todos os outros os planos, né, o de 86, que é o plano cruzado, o de 87, que é o plano Bresser, o de 89, que é o plano Maílson, Verão, o de 90, que é o Collor 1, o de 91, que é o Collor 2, todos eles, certo? Quer dizer, são feitos sem o acesso a um financiamento externo. Né? Não tenho acesso a dinheiro internacional, não tenho como financiar o meu balanço de pagamentos. Né? Essa é uma diferença importante entre o plano real e os outros planos. E, muito provavelmente, é uma diferença importante no seu sucesso. Né? Então, o Brasil está excluído dos fluxos de capitais, em função da crise da dívida, etc. Ele está negociando esses fluxos, certo? Quer dizer, quando terminar essa negociação, por volta de 92, é que o Brasil volta aos fluxos de capitais internacionais. Do ponto de vista fiscal, então, a gente tinha alguma melhora no período imediatamente anterior ali, certo? Depois dos acordos com o Fundo Monetário, né, eu tenho alguma melhora, mas a situação não é boa. A gente também mostrou na penúltima aula que a situação é difícil. Mesmo não pagando a dívida externa, eu tenho um volume de juros a ser pago que não é pequeno, né, e eu preciso conseguir o dinheiro para pagar esses juros. Né, o governo precisa conseguir, esses juros são do governo federal, são das estatais ou do governo direto. E eu tenho uma dívida interna que cresceu e ela é ruim do ponto de vista da sua... do seu formato, né, uma dívida que se transforma numa dívida meio curta, com juros relativamente altos, né, e eu estou, vamos dizer assim, eu joguei, vamos dizer assim, aquela reforma tributária que eu fiz em 64, eu fui até o limite dela, certo? É difícil agora aumentar a arrecadação sem prever uma nova reforma tributária, uma mudança de tributos, né, e eu fui ao limite dessa capacidade de arrecadação que eu tinha com aquela reforma. Né? E os setores que estão, de alguma maneira, dando uma certa sustentação econômica nesse momento, são setores que, em geral, são muito pouco pagadores de impostos, né? São setores onde a gente instituiu muitas isenções fiscais, agricultura e exportações. Né? Então, a questão fiscal é um problema grave, né, a ser cuidado. Né? E aí, então, a gente tem nessa nova república, esse é o cenário da introdução da nova república, aí tem a inflação como a tônica, né, e os planos aí do lado de combate à inflação quase que ano a ano. Né? Então, o primeiro ano do governo Sarney não tem plano, né? O primeiro ano é tocado pelo ministro da Fazenda, que é o Dornelles, que vai para uma visão mais ortodoxa de combate à inflação, né? Mas logo no início de 86 eu tenho o primeiro desses planos, dessa saga de planos, que é o plano cruzado, que é basicamente o que a gente vai ver hoje. Não dá certo, no ano seguinte assume um novo ministro, que é o professor Bresser Pereira, né, e tem o plano Bresser, né, que também dura alguns meses, não vai muito bem, aí eu tenho, logo no início do ano seguinte, a substituição do Bresser por uma pessoa que hoje é bastante conhecida, certo? Mas na época nem tanto, que é o Maílson da Nóbrega. Né? O Maílson da Nóbrega era um funcionário do Ministério da Fazenda, de alto escalão, muito bem visto por todos os ministros que passaram, que trabalharam com o Maílson, mas o mercado, aquele momento, não conhecia muito bem. Né? Hoje o Maílson tem um nome no mercado, até porque foi ministro e depois saiu. Né? No primeiro momento, o Maílson disse que não quer fazer plano, né? Vai fazer o feijão com arroz. Né? Então, na brincadeira, algumas pessoas vão chamar de plano feijão com arroz. Então, vai tocar a economia, vai administrar a macroeconomia normalmente, mas com a volta da inflação, etc., ele é obrigado, no começo do ano seguinte, a mais um plano, que é o plano Verão, né? O plano Maílson, já no último ano do governo Sarney, governo esse que tinha conseguido um ano a mais de governo no meio das negociações, no meio dessa turbulência, o Sarney vota um ano a mais para o seu mandato. E esse ano a mais, esse último ano, que é simplesmente deprimente. Aí o Collor assume, aí tem a volta das eleições diretas, né? As voltas das eleições diretas, numa disputa bastante acirrada, tanto no primeiro turno, para ver quem ia para o segundo turno, entre o Lula e o Brizola, e um segundo turno bastante também acirrado entre o Collor e o Lula,
né, o Collor ganha, certo, as eleições, e no seu primeiro dia de mandato você tem o plano Collor 1, né, com a ministra Zélia Cardoso de Mello. Esse plano é um plano bastante, vamos dizer assim, forte do ponto de vista bastante duro, porque ele entra, vamos dizer assim, quase que na carteira das pessoas, mas nas contas correntes das pessoas, ele mexe profundamente na vida financeira do país, e também, enfim, não dá certo. No ano seguinte, ainda com a Zélia, você tem o Collor 2, uma segunda tentativa aí de um segundo plano de estabilização ainda com a Zélia, que também não dá nada, né, e ela é trocada pelo ministro Marcílio Marques Moreira. Né? Marcílio Marques Moreira diz que não vai fazer nada, que o plano dele é nada. Então é o plano nada. Eu já brinquei em alguma outra aula de que o plano nada é tudo. Né? Depois dessa sequência complicada aí de pelo menos 5 planos, cada um fazendo uma coisa diferente, congela aqui, tira o dinheiro ali, pega o óculos dos ceguinhos ali, tira a cadeira de roda dos cadeirantes não sei aonde. Né? Então, é uma série de injunções muito duras na vida das pessoas. Né? Quando vem o ministro e fala que não vai fazer nada, aquilo soava como, né, como uma bela música nos ouvidos da maior parte da população. Né? Nossa, esse ministro não vai fazer nada, ele é um gênio, né? Eu o amo, certo? Então, várias manifestações de extremo prazer com o Marcílio Marques Moreira, dado que ele não ia fazer plano. Certo? Então, o período dele fica conhecido como plano nada, é um momento extremamente importante também, não só porque ele não vai fazer nada, mas porque é o momento onde o Brasil volta ao mercado financeiro internacional. Então, é um preâmbulo importante aí para você ter, já depois do impeachment do Collor, né, com o Itamar na presidência da República. O Itamar vai ter 6 ministros da Fazenda em 2 anos. Né? O Fernando Henrique vai conceber o Plano Real, a sua gestão, vai fazer a primeira parte e começar a segunda parte do Plano Real. O Real em si, a moeda real nova, ela vai entrar em cena com um ministro da Fazenda chamado Recupero, né? E a gestão do Plano Real, ainda durante Itamar, ela é encerrada por outro ministro da Fazenda, que é o Ciro Gomes, por incrível que isso pareça. Aí depois o Fernando Henrique assume, e a gente tem aí já mais uma estabilidade, né, não só na presidência, né, que vai ficar ali seus 8 anos, né, ele também vai conseguir, no meio do primeiro mandato, votar a possibilidade de ter um segundo mandato, né, então há uma alteração do jogo aí no meio, mas ele cumpre os 2 mandatos, os 8 anos, e o ministro da Fazenda aqui é o Pedro Malan. Né? Mas isso já no final do curso. Então você tem aqui essa é a saga dos planos de estabilização que a gente deve conversar um pouco nas próximas aulas. Né? E aqui a inflação durante esses períodos todos, né? Quer dizer, é uma verdadeira confusão, a taquicardia inflacionária aqui, enfim, isso aqui é o mapa de qualquer coisa, certo? Menos de inflação, mas enfim, é a da inflação brasileira. Vocês veem, né, uma coisa. Praticamente todos os planos econômicos têm congelamento de preços, à exceção do Plano Real, que não tem congelamento, mas os outros todos têm congelamento. Né? E você pode perceber como ele não é seguido. Né? Mesmo no momento de implementação do plano, quando a inflação vem abaixo, são as grandes quedas aí, a não ser no plano cruzado, quando ela veio abaixo e atingiu o zero, vamos dizer assim mesmo, que por pouco tempo, né? Nos outros planos, no plano Bresser, no plano Verão, no plano Collor, a inflação desceu forte, né? Mas ela nunca mais veio abaixo, né? Veio a zero, vamos dizer assim. Então você vê como, se eu falar sobre, por exemplo, congelamento, o primeiro congelamento mais ou menos você dá certo. Eu consigo congelar efetivamente os preços. Mas depois você vê que ela é meio fake, né? Esse congelamento não dá muito certo. E o que você observa também, né, certo, é que a inflação é congelada, ela desce, ela permanece, talvez, no plano cruzado um pouco mais de tempo baixa, mas depois ela volta. Né? E ela volta cada vez em patamares mais
mais fortes, né, e durante o governo Sarney, cada vez mais rapidamente, em patamares cada vez mais altos. Né? É isso que a gente deve ver essa semana, então. Né? Então, esse é o quadro, vamos dizer assim, geral da nova república, desse período, né? E o Sarney, então, quando ele inicia, como é que ele vai fazer? O que ele vai administrar? Sabe? Então, como eu disse, o governo Sarney ele se inicia com muitas incertezas políticas, ele manteve o ministério que o Tancredo criou, não mudou nenhuma peça, a não ser ele mesmo, né, obviamente, saiu da vice-presidência e foi à presidência, mas o resto do ministério ele manteve do jeito que estava, né, do jeito que o Tancredo tinha bolado. E era um ministério relativamente grande, tem de tudo, tem desde o Ministério das Questões Agrárias até, enfim, tem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, clássicos, enfim, é uma gama bastante, um volume grande de ministérios, até para caber todas as correntes, todas as definições. Do ponto de vista econômico, todas aquelas 3 visões que você tem em torno da inflação, que a gente comentou na aula passada, todas essas 3 estão representadas no Ministério, em algum lugar do Ministério. Né? O Ministério da Fazenda começa com o Dornelles, né? Francisco Dornelles, que é uma figura até hoje conhecida, né? Ele era parente do Tancredo, se não me engano, era sobrinho do Tancredo, eu acho, ou, enfim, o primo sobrinho, alguma coisa assim, né? Economista, conhecido já na época e, de certa maneira, não era professor, assim, mas ligado, de certa maneira, ao grupo mais ortodoxo. Algumas pessoas diziam que ele era ligado ao GV do Rio, né? Mas mais ou menos, certo? E no Ministério do Planejamento, uma outra também figura importante, que era o João Sayad, era uma figura importante na oposição, era um economista, acho que não é mais, né? Ele era, na época, professor da USP, de economia, né? O pessoal que faz curso de História Econômica Geral comigo, eu deixo uma aula que ele gravou sobre hiperinflação, o pessoal vê e tal. Enfim, uma pessoa bastante conhecida naquela época, um crítico bastante grande das políticas econômicas mais ortodoxas feitas pelo regime militar. E junto com ele no planejamento tem uma equipe bastante grande do pessoal da Unicamp, que a gente costuma dizer, né? O pessoal da Unicamp está com o Sayad no Ministério da Fazenda, né? Então o Sayad é um ministro, é um economista, vamos dizer assim, da USP, mas mais ligado então a uma visão mais heterodoxa aqui nesse momento de economia, e ele traz com ele uma boa parte, vamos dizer assim, desses economistas da Unicamp lá no planejamento, né? Os economistas mais da PUC do Rio eles estão espalhados pelo governo. Uma parte importante está no BNDE, outra parte está com o Sayad e alguns estão junto com o Dornelles, alguma parte está no Banco Central, etc. Então tem um pouco de tudo espalhado por ali. No início, quem vai predominar no combate, na discussão econômica, é o Dornelles, é o Francisco Dornelles, que predomina no início, né? Enquanto que o Sayad e a turma, vamos dizer assim, um pouco mais do chamado Pacto Social, que eu chamei nas aulas anteriores, está tentando justamente construir esse grande pacto, enquanto que o Dornelles está tomando medidas mais ortodoxas de combate à inflação. Porém, é uma ortodoxia vista pelos próprios ortodoxos como muito leve. É um gradualismo, mas um gradualismo bem gradual, bem mais gradual do que outros, inclusive. É uma contração monetária bastante leve, um ajuste fiscal bastante leve. Se você imaginar que essas correntes ortodoxas imaginavam um ajuste fiscal muito profundo, uma contração monetária muito forte, para reverter as expectativas e gerar um choque negativo, vamos dizer assim, em relação à inflação, forte o suficiente, não só para reverter a tendência inflacionária e as expectativas, né? Claramente, as políticas do Dornelles eram bastante leves, né? O processo de contração monetária, como eu sempre já disse isso na aula passada, o próprio pessoal, Simons, há muito tempo dizia isso, não dá para fazer contrações monetárias muito fortes naquele momento, eu não consigo monetizar,
a dívida e ter a manutenção do sistema financeiro relativamente estável, né, uma contração monetária muito pesada, poderia pôr em risco o sistema financeiro brasileiro, né? E o ajuste fiscal, principalmente naquele momento, vamos dizer assim, que você tem que fazer, vamos dizer assim, você está buscando esse pacto social, de um lado ele é pressuposto, né, de que eu vou ajustar as contas públicas. Do outro lado, na hora que você faz o ajuste fiscal, alguém tem que pagar, certo? Quer dizer, alguém tem que pagar mais imposto, alguém tem que ter gastos menores, né? Alguém tem que vender alguma coisa. Então, esse ajuste não é muito simples de serem feitos no momento que você está construindo um acordo político, né, maior. Então, também não teve muito espaço para fazer um ajuste fiscal, teve alguma coisa que você conseguiu, mas não foi muito forte, né? A economia ela continuou bombando, continuou crescendo relativamente bem, né? 84 foi um ano bom, 85 foi um ano melhor ainda, certo? A demanda cresceu. Eu tive, de um lado, uma ajuda externa, porque a economia norte-americana voltou a crescer, os preços do petróleo começaram a cair relativamente de forma importante, né? Então eu tive aí, vamos dizer assim, alguma ajuda externa, junto com a continuidade ali do ajuste do balanço de pagamentos brasileiro, as exportações puxando um pouco a economia brasileira, né? E faz essa economia minimamente crescer, até um crescimento bem razoável, né? O que depois a gente vai ver que para algumas pessoas isso é um problema, certo? Quer dizer, o Dornelles deixou a economia, na verdade, para muita gente, o que a gente já tinha depois de 2 anos, como 84 e 85, crescendo 5,4 e 7,8, a gente tem um choque de demanda aqui já, né? Então a inflação ela não está mais estabilizada em torno de 200%. Ela começa a crescer, principalmente no final de 85 e começo de 86, a inflação começa a sair, vamos dizer assim, dos 200%, 220% ao ano, desculpa, e começa a se dirigir alguma coisa em torno dos 300 e poucos por cento ao ano. Então, estaria vivendo, para muita gente, um choque de demanda nesse momento. Eu vou voltar a isso mais para frente. Então, o que está acontecendo do outro lado? A gente tem aquele ajuste nas transações correntes que a gente já conversou, né? Ou seja, paga os juros com superávites comerciais, isso está ali no fio da navalha, mas está andando, né? Em 84, a gente chegou até ter um superávit comercial maior do que os juros a serem pagos, a gente acumulou algumas reservas, e em 85 foi o contrário, né? E todo esse período sem entrada de recursos externos, pelo menos via balança de capital, né? Então, você tem aí, né, um pouco essa história, voltando à questão um pouco das finanças públicas, vamos dizer assim, né? Há uma tentativa né, a última tentativa do Dornelles é colocar um pacote fiscal, principalmente no final de 85, né? Então, em 84 as finanças públicas estavam mais ou menos bem, em 85 eles começam a piorar, e no final de 85 eu faço um novo pacote, mas é um pacote, de novo, relativamente tímido, com alguns impostos, algumas coisas, certo? Agora, apesar de a gente estar aqui criticando, né, a ideia que eu estou numa situação de déficit, a situação é difícil, etc., tem uma coisa que é importante ressaltar, certo? Quer dizer, que é um período onde eu estou, na verdade, conhecendo as contas brasileiras, né? Eu tenho uma melhora institucional no sentido de destruir um pouco aquela parafernália que foi criada pelos próprios militares em 64, né, que é a confusão entre orçamento monetário e orçamento fiscal, todas as brechas enfim, para um monte de sei lá o que, vamos dizer assim, no orçamento do Banco Central, enfim, toda uma institucionalidade muito duvidosa em relação às contas públicas, né? No fundo, o acordo que o Brasil faz com o FMI obriga o Brasil a melhorar a sua contabilidade pública, né? Então, a gente tem uma melhoria institucional com a clareza das contas. Talvez essa clareza não revele contas que você goste, mas pelo menos você sabe quanto é que você está ruim, né? Então, às vezes, o que vai aparecer muito, e aqui vai aparecer algumas coisas, que de repente você tem as contas que estão mais ou menos boas, mais ou menos, né? Elas estão menos ruins, vamos dizer assim, e de repente aparece um negócio que piora muito a tua conta. Você fez alguma coisa de errado? Não.
é que você não tinha ainda feito a contabilidade daquele lado da questão. Então, de repente, aparece uma dívida que você não tinha contabilizado até então, mas que apareceu. Certo? Isso, né, que são os que a gente vai chamar de esqueletos fiscais. Isso vai perdurar por muitos anos na história do Brasil, né? Para a gente ter uma ideia de como a gente perdeu o controle das contas públicas, não só nos governos militares, já vinha perdendo antes, tá certo? Mas como a gente tem uma dificuldade muito grande em relação às contas públicas, hoje, tá certo? A gente tem essa dificuldade em relação às contas, né? Mas elas são muito mais claras, tá certo? São muito, né, você até, né, consegue discutir pedalada fiscal, etc. Apesar de ainda existir relações pouco, enfim, muito complicadas entre o Tesouro e as estatais, entre o Tesouro e o BNDES, entre o Tesouro e o Banco Central, ainda tem coisas para esclarecer, certo? Tem coisas que tem contabilidades criativas, vamos dizer assim, né? Muita discussão, né? Comparado com o que era nesse período, não sei se é fichinha, certo? Mas enfim, as coisas melhoraram, depois talvez tenham piorado um pouco, mas aqui é um momento onde a contabilidade está melhorando e você está vendo as mazelas que estão acontecendo. E a inflação, então, é isso que está dizendo. Para muita gente, a inflação nesse transitar de 85 para 86, ela está subindo, certo? Então você paga caro aí pelos produtos, né? Você vai comprar um negócio, você gasta muitos mil cruzeiros, certo? Enfim. Nessa história, então, no começo de meados de 85, né, o Dornelles acaba sendo substituído pelo Dilson Funaro, e a partir da eleição do Dilson Funaro há uma certa simpatia entre o Dilson Funaro e o Sayad, e a gente começa a ir em direção a efetivamente fazer um plano de estabilização com uma vertente mais heterodoxa, né? E os ortodoxos, vamos dizer assim, com a saída do Dornelles, acabam perdendo espaço dentro do governo Sarney, né? E no começo, então, de 86, né, no dia 28 de fevereiro de 86, você tem o Plano Cruzado, dado que, vamos dizer assim, então, você se organizou um pouco o governo em torno da ideia do Chico Lopes, que a gente viu na aula passada, do choque heterodoxo, né? Então, que você tem aqui uma certa confluência muito comandada no começo pelo Sayad e depois, agora, pelo Dilson Funaro, de tentar, vamos dizer assim, abandonar um pouco as estratégias mais ortodoxas de combate à inflação e vir para as estratégias heterodoxas. E aí combinar as duas estratégias heterodoxas. De um lado, a estratégia de desindexação, cuja essência é o plano cruzado mesmo, né, e a estratégia de pacto, né, de você tentar diminuir a corrida distributiva que estaria por trás também do processo inflacionário. Então, o governo aqui está atuando em duas frentes, né, de um lado, o plano cruzado em si, e, de outro lado, uma tentativa de um acordo político mais forte em torno, vamos dizer assim, dessa corrida de preços e salários, né? Isso é feito, vamos dizer assim, nas chamadas mesas de negociações. Eu chamei a atenção que essas mesas de negociações, a principal mesa é, no fundo, o Congresso e o governo, né? No governo você tem representante de praticamente todos os setores, e setorialmente, mais no dia a dia, praticamente em todos os setores, o Ministério do Planejamento, junto com o BNDES e com outros grupos, tentou montar as chamadas mesas setoriais de negociação, onde você punha os trabalhadores, os empresários, o governo, os vários setores do empresariado que importam em cada um dos setores, para tentar acertar um pouco as coisas, né? E o plano cruzado, né? Então, o que é o plano cruzado, né? Então, a primeira medida é óbvia, certo? O plano cruzado é a introdução de uma nova moeda no Brasil. Então, você vai substituir o cruzeiro pelo cruzado, né? E um cruzado vale 1.000 cruzeiros, né? Então, é a famosa substituição de uma moeda por outra, com o corte de 3 zeros nos valores, né? Então, aquilo que custava 35.000 cruzeiros passa a custar 35 cruzados,
né? Mas eu tenho uma nova unidade monetária no Brasil, né? A justificativa para eu ter uma nova unidade monetária, normalmente você vai ler muito por aí a ideia de que isso é um choque de marqueteiro, tal, uma nova moeda, essa moeda é bacana, tal. Eu acho que isso faz parte, né? Faz parte de você ter uma nova moeda, tem aí um efeito de marketing, etc. O mundo é novo, a gente está numa nova sociedade, não, mas enfim, em novos tempos, é uma nova república, etc. Né? Então vamos começar com uma nova moeda, então tem um pouco disso. Mas tem muito mais importante, talvez, do ponto de vista jurídico, essa discussão, e do ponto de vista econômico, certo? Quer dizer, né, mais do que de marketing, certo? Quer dizer, qual é a questão jurídico-econômica aqui? Né? A ideia de você criar uma nova moeda significa que essa moeda anterior ela não deixa de existir, óbvio. Né? Quando ela deixa de existir, todos os contratos que foram formulados no país com a nova moeda são automaticamente reformulados. Então, todos os contratos que estavam expressos em cruzeiro, né, o novo cruzeiro, certo? Quer dizer, agora eles vão passar a ser expressos em contratos. Então, há uma mudança em todos os contratos particulares e públicos do país, porque quem pode estabelecer a unidade de conta desses contratos, a unidade monetária desses contratos, que é o governo, resolveu trocar a sua unidade. Nessa história, o próprio governo se dá o direito, vamos dizer assim, né, ele automaticamente se deu o direito de mexer nos contratos. E muitas vezes ele tem uma justificativa para mexer um pouco mais em alguns contratos, dado que ele mudou a unidade de conta do contrato. Então tem uma questão jurídica aqui, certo? De como que um governo pode se meter nos contratos particulares. Né? Um contrato entre dois grupos, um contrato imobiliário, um título público, um título privado, ou algum contrato assim, como é que ele pode ir lá e mexer nesses contratos? Né? Em tese, ele não pode, não é tão simples. Mas como ele mexe na unidade de conta, né, e pressuposto que esse é um problema dele, né? Ninguém pode inventar uma nova unidade de conta no país, certo? Quer dizer, né? Então, como ele mexe na única unidade de conta do país, ele tem talvez direito de mexer nos contratos. Essa é uma discussão jurídica que vem até hoje, mas os planos que têm mudança de moeda, normalmente eles têm menos problemas jurídicos do que os outros, menos porque ele se dá o direito de mudar. O que é contestado, etc., mas onde não tem a mudança de moeda é mais contestado ainda. Né? E a segunda coisa, certo, aí mais para o lado econômico, você substitui a moeda não só para... Né, porque a nova moeda, bonitinha e tal, olha, não sei o quê, você tem uma moeda... Né, você vai criar uma nova moeda, você tem uma moeda antiga que perdeu a sua credibilidade. Esse é o grande ponto. Apesar disso ser muito ressaltado pela proposta Larida, certo? Né, para o Chico Lopes é a mesma coisa. Você tem uma moeda antiga, um cruzeiro, que perdeu a sua credibilidade. Né? As pessoas não querem essa moeda. Né? Elas não usam mais essa moeda. Certo? Quer dizer, elas querem se desfazer dessa moeda. Né? Eles não confiam, a inflação corroeu essa moeda. Né? As pessoas não acreditam nela nem como unidade de conta. Certo? Quer dizer, elas são obrigadas a usá-la. Certo? Então, você tem a oportunidade aqui de criar uma nova instituição, uma nova moeda, e dar credibilidade a essa nova moeda. Né? Então, tem um lado econômico importante nessa troca aí, né? De você reconstruir uma instituição, né? Uma instituição importante. Bom, então, junto com a mudança, né, da moeda, tem o elemento mais conhecido do plano cruzado, que é o congelamento de preços. Então, se congelou os preços aos preços do dia 28 de fevereiro de 86, portanto, no dia 1º de março de 86, todos os preços praticados no dia 1º de março de 86 têm que ser iguais aos preços praticados de 28 de fevereiro de 86. Então, todos os preços, não tem aqui exceção, não tem nada. Então, todos os preços do dia 1º de março têm que ser os mesmos do dia 28 de fevereiro. E assim por diante. Né? Esse congelamento não tem prazo, né? Isso é uma característica do plano cruzado. Eu congelei até
medida, outra medida, até outro momento. Eu não tenho, eu vou congelar por 2 dias, por 3 dias, por 5 horas, por 289 meses ou por nada. Não tem nada disso. Está congelado a partir daqui. Né? É óbvio que eles dizem que nós vamos um dia flexibilizar, mas não diz quando, não diz onde. Né? Então, está congelado os preços. Né? Tem alguma sacanagem do governo no sentido de ele, governo, aumentar os preços no dia anterior? Não muito. Né? Nesse plano, não. Nos outros tem mais isso. Né? O governo sabe que vai congelar, um dia antes ele dá um tarifaço, certo? Quer dizer, aqui não tem, você teve um aumento do preço da energia elétrica um pouco antes, mas dificilmente você... algumas pessoas acusam, mas foi só energia elétrica, em outros lugares que tem... Então, a energia elétrica você realinhou um pouco antes do congelamento, mas fora isso, não. Né? Então, aqui o congelamento de preços, que é a medida, então, mais complicada. E aí a pergunta, certo? Quer dizer, e aí? Você congelou os preços, você vai no dia seguinte, os preços estão congelados? Então, né? Então, essa é uma discussão grande, né? E era todo mundo falar, mas como é que o governo vai congelar os preços? O Brasil é enorme, certo? Quer dizer, como é que ele vai conseguir fazer? Não vai dar, ninguém vai respeitar isso, etc. A gente já até conversou aqui um pouquinho antes, de que nos outros planos também tem esse congelamento e ninguém respeitou. E a gente viu que no plano cruzado há um certo respeito. A inflação efetivamente vai a zero nos primeiros meses. Né? Você tem, de fato, um certo congelamento de preços. Né? Como é que o governo conseguiu fazer isso? Né? Ele conseguiu fazer lista de preços, né? Isso existe a famosa lista de preços da Sunab, certo? Com os preços, com vários preços ali estabelecidos, etc. Mas eu diria que talvez o mais importante efeito aqui, para esse congelamento ter dado certo, no sentido do congelamento, são os chamados fiscais do Sarney. Né? Não demorou muito, você vê um pouco o estado de espírito que as pessoas tinham nesse período, né? Que a ideia de muita gente foi ajudar o governo, né? E acreditar no plano e ajudar o governo. Vamos para a rua, certo? Vamos defender esse troço. Eu lembro de quanto que era o preço do papel higiênico ontem aqui no supermercado, certo? Era 14.323. Então, quanto que é o preço hoje? Já tem que ser 14,32, certo? Quer dizer, então, eu vi ontem, estava aqui minha notinha, aí, ó, não sei o quê. Vai para a rua, certo? Vai para a rua tentar segurar os preços. Né? Eu vou ter muitos, o pessoal chama de os fiscais do Sarney. Certo? Em geral, o pessoal brinca, né, que são os velhinhos, certo? Que vão muito ao supermercado todo dia de manhã. E eles vão, vários deles, inclusive, com um bottom, certo? Escrito, sou fiscal do Sarney, sou fiscal do congelamento. Né? E vai lá e briga com o gerente, né, com o coitado do funcionário do supermercado que passava aquelas maquininhas que remarcavam os preços, certo? Ele ouvia aquela maquininha remarcando o preço, já saía para cima do cara, certo? Chamava o gerente, e o gerente falou, mas veja bem, não sei o quê, esse produto não existia, era novo, não, mas estava no outro supermercado, e fazia uma confusão, né? E nessa confusão chamava a Globo, chamava os fiscais, chamava a imprensa, chamava o governo, né? Chamava que era a Sunab, que era a superintendência que tinha que fiscalizar os preços, e efetivamente você conseguiu uma mobilização de tal ordem que esses preços ao consumidor, né, note bem, esses preços de supermercado, das lojas, etc., você conseguiu de fato segurar. Né? Você segurou esses preços. Né? Não quer dizer que você segurou todos os preços. Né? Então, você tem preços que é complicado, que são os preços que estão na cadeia produtiva, né? Que você não tem um fiscal ali. Certo? Quer dizer, o fiscal é o dono do supermercado. O cara do supermercado ele olhava e falava, mas pô, o preço da picanha, a picanha está barata, tal, mas aumentou. Não, ontem era tanto, mas o que me fornece a picanha aumentou o preço dele, você não devia ter pago, certo? Quer dizer, então a cadeia produtiva não tem essa fiscalização toda, certo? Quer dizer, né, muitos preços não tem prova, né? Você tem um cara que vende chiclete na esquina, como você vai dizer que vai provar que ele vendia ontem um preço X, um preço Y? Então você tem algumas situações complicadas, certo? Mas em geral, no dia a dia, vamos dizer assim, você conseguiu fazer esses preços. Aqui estão as notas novas, certo? E aqui o pessoal com a lista ali no meio da rua, certo? Quer dizer, a chamada lista da Sunab, certo? Quer dizer, essas listas aqui, e ali em cima é um broche, né? Atrás disso tem uma agulha, né? Tem aquelas agulhas de fralda de bebê, certo? Quer dizer,
O cara botava ali, certo? Quer dizer, e você fechava o supermercado, certo? Né? Você interditava o supermercado. Às vezes, eram os agentes da Sunab que efetivamente fechavam os preços, fechavam né? Aqui é uma nota, vamos dizer assim, não consegui trocar todas as notas antes. Então, eu pegava a nota antiga e metia um carimbo nela, certo? Quer dizer, né? Então, era 100 mil cruzeiros, agora são 100 cruzados. Né? Então, aqui é a nota antiga, ainda com os números anteriores com carimbo. Aqui já as notas, enfim, essa aqui é a nota, essa aqui é a nota nova, né, já com os cruzados. Então, aqui a lista, aqui o coisa, e aqui o pessoal fechando. E, às vezes, quem fechava aqui era o próprio... enfim, tinha gente que se dava... Se você entra na internet, você olha, tem gente que se diz fiscal de não sei o quê e fecha em nome do povo, sabe? Quer dizer, né, tinha lá... Era interessante de ver a mobilização, sabe? Então, essa mobilização muito particular, vamos dizer assim, fez, no fundo, esse congelamento, pelo menos aquilo que é preço ao consumidor mais genérico, funcionar. Né? Então, os preços, de fato, foram congelados. Daqui a pouco a gente vê um pouco as mazelas disso. Né? O que mais que eu tenho? Né? Os salários, os aluguéis e o câmbio. Como é que funciona? Né? Os salários, aqui uma enorme confusão, como é que vai fazer e tal. Vocês lembram, né, na última aula eu falei do gráfico lá da Serrinha, né, do serrote do Simonsen. Então, há uma certa consenso entre os economistas que aquela história é correta. Eu não consigo congelar o salário nem pelo pico, nem pelo vale. Então, eu vou pegar uma média. Né? Então, eu pego a média do poder de compra dos últimos 6 meses, calculo essa média dos salários e congelo. Né? Então, os salários foram congelados pela média. Né? Pela recomposição do valor real médio dos salários. Né? Tem gente que não gosta disso, mas, em geral, as pessoas aceitam isso. Né? O pessoal tem uma discussão aqui, certo? Porque o governo, além disso, ele fez mais uma coisa, que dá um abono de 8%. Ele resolveu dar um abono de 8%. Então, o salário médio e dá 8% de aumento. 8% não é tão pouco assim, certo? Quer dizer, no salário mínimo, esse abono foi de 16%. Né? Isso foi objeto de crítica por muita gente. Não tinha que ter dado esse abono. Isso foi uma vantagem que não deveria ter sido dada aos trabalhadores. Né? Por que você deu? O governo vai dizer que ele precisava da adesão dos trabalhadores. Os trabalhadores aderiram porque tinha esse abono. Alguns economistas vão dizer que aquela serrinha ela funciona de maneira correta quando a inflação está estável. Então, o vale e o pico estão sempre no mesmo lugar se a inflação é estável. Quando a inflação é crescente, né, você vê que aquela recomposição faz com que a recomposição seja muito... O vale é sempre cada vez mais baixo e o pico também é cada vez mais baixo. Então, para você recompor uma inflação crescente, pela média, eu tenho uma perda, se eu pegar pela média. Então, nos últimos 6 meses, para alguns economistas, a inflação estava subindo nesses últimos 6 meses. Então, esse abono de 8% para recompor o salário médio, que quando você calcula esse salário médio nos últimos 6 meses com uma inflação ascendente, existe uma perda. E esse abono é para você diminuir ou para recompensar essa perda. Então, tem uma discussão, mas muita gente é crítica em relação a isso. E o outro lado crítico também é o fato de você ter aqui um problema com você dá uma coisa chamada gatilho. O que é o gatilho, certo? Quer dizer, o gatilho é o seguinte, certo? Quando a inflação bate 20%, certo? Quer dizer, quando batesse 20%, você congelou, você imagina que a inflação é zero. Mas você diz, se por acaso a inflação chegar a 20%, eu disparo o gatilho. Né? Aí, na hora de disparar o gatilho de 20%, né, você recomporia, então, a inflação que tinha passado. Aqui também, esse gatilho é fortemente criticado. O que você tem? Né? Então, o que você tem é a ideia de que você está fazendo um plano para acabar com
a correção monetária, e o gatilho é implicitamente uma nova correção. Você deixa a inflação, quando ela bater 20%, você dispara o gatilho, ou seja, você aumenta os salários em 20%. Então, é uma indexação que não é igual à anterior, certo? Mas é uma indexação. Então, essa é a crítica de novo. Por que você fez o gatilho? De modo também a, de certa maneira, atrair os trabalhadores e protegê-los, supondo que a inflação pudesse acontecer. A crítica, você não deveria ter colocado o gatilho, porque você está reintroduzindo uma correção monetária num momento que é para tirar as correções monetárias. Certo? Então, em relação aos salários, um pouco isso. Em relação ao câmbio, você fixou a taxa de câmbio, você congelou ela também, vamos dizer assim, né? Então, você também fixou a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio aqui é fixa, né? E os aluguéis, você faz mais ou menos a mesma coisa dos salários. Você recompõe o valor dos aluguéis pelo valor real médio desses aluguéis. Né? Um dos grandes problemas era as regras dos ativos financeiros. O que você faz com os ativos financeiros? Todos os títulos que têm correção monetária, você acaba com a correção monetária, ou, na verdade, você não acaba com ela, você só permite que ela exista anualmente. Só no final de um ano eu posso ter correção monetária. Eu não permito ter correção monetária mensal, como eu tinha na época, né? ou outras, a não ser em 3 casos. Caderneta de poupança, o PIS e o FGTS. Nesses 3 casos, eu permito uma correção monetária trimestral. Mas nas outros títulos, todos os títulos que têm correção monetária têm que ser um título de, no mínimo, 1 ano. Né? Então, uma ORTN, né, a ORTN, que é onde entrou a correção monetária, ela é transformada em OTN, tira o R, que é o reajustável, e se tiver correção monetária, ela só pode ter depois de 1 ano. Né? Então, você proíbe a indexação, a correção monetária, em todos os contratos inferiores a 1 ano. Né? E aqueles contratos onde não existe correção monetária, mas a taxa de juros ela tem implicitamente uma inflação pressuposta, né, que são os contratos pré-fixados. O que acontece com eles? Para esses você cria uma coisa chamada tablita. Né? O que é a tablita? Certo? Quer dizer, a tablita é o seguinte: essa tablita vai valer para todos esses contratos pré-fixados. O que é um contrato pré-fixado? Vamos supor que no dia 1º de fevereiro, no começo do mês ali, né, eu tenho um título, eu vou no banco, né, e compro uma debênture, compro uma debênture no dia 1º de fevereiro, pago R$100 por ela, 100 cruzeiros, ou 100 qualquer coisa, vamos dizer assim, e isso vai valer por 3 meses. Daqui a 3 meses eu resgato esses 100. E quanto que eu vou resgatar? Eu vou resgatar, então, no dia 1º de maio, 3 meses depois, 150 cruzeiros. 150 paus. Reais. Qualquer nome que você queira dar à moeda. Então, no fundo, quanto que paga de juros esse título? Está pagando 50% de juros nominal esse título. Né? Eu pego compro por 100 e vou resgatar 150. Então, ele está me pagando 50% de juros em 3 meses. Se eu olhar, quanto é que é a inflação nesse período? A inflação, naquele momento, era mais ou menos 15% ao mês. Então, eu faço minhas contas, eu não sou muito bom de contas, vamos fazer uma conta simples. Essas contas, elas rendem juros. Se eu fizer as contas com 15% de inflação ao mês, 3 meses vai dar 45% de inflação. Né? Vamos supor que eu não sei fazer muito juros sobre juros, estudo juros simples para facilitar a minha vida. Então, eu tenho um período de tempo onde a inflação vai comer 45%. Então, no fundo, esse título está me pagando, em termos reais, só 5% de juros. Mas ele está pressupondo que tem 45% de inflação, porque é 15% ao mês de inflação, mais ou menos. Então, é um título mais ou menos, rende 5% de juros por 3 meses. Tá ruim, tá bom? Não sei, é o que tem aí. Certo? Então, eu peguei esse título. Fui lá e comprei esse título. Então, no dia 1º de maio, eu vou esperar até dia 1º de maio para resgatar. Não tem resgate antes, eu espero. Aí passou o 1º mês, eu olhei 15% de inflação. Bateu com aquilo que eu tinha imaginado que ia dar. Né?
Então, um mês depois, 15% de inflação. Só que um mês depois, o que veio o governo e fez o quê? Congelou os preços. Injetou o plano cruzado aqui, fez um congelamento. O que vai acontecer? Né? Vamos supor que esse congelamento desse certo. Né? De fato, durante 2 meses deu. Né? Então, os preços nos próximos 2 meses, qual vai ser a inflação nos próximos 2 meses se o congelamento deu certo? A inflação nos próximos 2 meses é 0. Não tem inflação. Né? Aí eu olho e falo, pô, mas que beleza, né? Com inflação 0, eu estava achando que ia ter 45% de inflação, ou a inflação vai dar só 15% nesse período todo. Os 15% que já foram, agora é 0 de inflação. Né? A inflação, então, no todo o período vai dar 15% e não 45%. Então, meus juros agora, certo? Quer dizer, o meu juro nominal é 50%, certo? Porque eu vou ter um juro real de 35% agora. É muito forte. Né? Eu vou ficar feliz, mas o banco, se for pagar isso aqui, vai quebrar. Né? Então, é muito alto esses juros. O governo olha e fala, mas você lembra que eu falava na aula passada de que você tem aqui um problema de distribuição, né? Porque, na verdade, estava pressuposto que ia ter mais 30% de inflação e não teve esses 30%. Então, eu vou acabar ganhando, eu vou ganhar 150, né? Muita coisa, certo? Quer dizer, na verdade, até aqui o meu título está valendo mais ou menos 115, 116, 117 reais. Eu não tenho mais inflação até o final do ano, até o final desse período, até dia 1º de maio, e vou ganhar 150 pau, eu vou ganhar muito de juros. Né? E quem pagar vai pagar demais também. Certo? Quer dizer, então, esse é o papel da tablita. No fundo, é rever essa remuneração desse título. Então, o que tem desse título que mudou? Esse título pressupunha uma inflação de 30%. Quanto foi a inflação? A inflação, esse título pressupunha uma inflação de 15% ao mês, ou seja, ele pressupunha uma inflação de mais 30% que não se realizou. A inflação pressuposta no período todo é 45%, deu 15% e a expectativa é que dê 0%. Eu não sei se não der 0%. Se não der 0% é outro problema, mas em tese vai dar 0%, e vai dar de fato. Então, eu tenho 30% de inflação que eu estou supondo que vai existir, que não existiu. E esse é o papel da tablita. É tirar do contrato esses 30% de inflação a mais, ou esses 15% de inflação ao mês que está pressuposta. Então, a tablita, na verdade, é uma regra de 3. É um títulozinho, um númerozinho, né, que tira isso, que tira esses 30% da taxa de juros. Né? Faz com que minha taxa de juros caia de 50% para alguma coisa razoável. Né? O que é razoável aqui? Né? É pressupor que você teria uma inflação suposta de 15% ao mês, tem mais 2 meses para vencer o período, então eu vou tirar 2 meses de inflação a 15%, eu vou tirar 30% de juros desse título. Né? De modo que eu vou resgatar um título de 120. Né? No dia 1º de maio, no lugar de resgatar 150, eu vou resgatar 120. A diferença de 30 é a inflação que eu estava pressupondo no período. Né? Então, o papel da tablita é justamente tirar uma inflação que era pressuposta nos títulos pré-fixados. Então, a tablita, na verdade, é um prorata dia. Então, você imagina, justamente, esse número não é à toa que está aí, uma inflação por volta de 15%. Calcula isso, quanto que dá por dia, vê o teu título, vê quantos dias falta até o vencimento e aplica esse prorata dia correspondente a uma inflação de 15% ao mês e desconta isso do teu título. Né? Se tiver 150 dias, vai descontar 150 vezes esse prorata. Né? Se tiver um dia, 1 vezes esse prorata. Né? Se tiver, enfim. De modo que, no nosso caso aqui, ele tiraria 15% de inflação por mês, tiraria 30%, e o meu novo título ia render, então, 20% de juros e não 50%. Né? Esse é o papel da tablita. Né? Agora, note, certo, que a tablita, essa retirada da correção monetária dos títulos, etc., são títulos que já estão circulando. Né? Você está mexendo, vamos dizer assim,
nos contratos, certo? O pessoal vai ficar nervoso com isso aqui, certo? Então, esse é um ponto importante do sistema financeiro, a mexida nos títulos. Títulos com correção monetária, títulos pós-fixados, tira correção monetária, à exceção da cadeia de poupança, no fundo, da FGTS e do PIS. Quer ter correção monetária, o título tem que ter no mínimo 1 ano, senão não tem. Então, você, no fundo, alongou toda a correção monetária no país para 1 ano. Vamos lembrar que, nessa época, as correções monetárias já estavam circulando em 1 mês. Então, você alonga completamente a correção monetária. Tem mais uma medida, certo, que é o deslocamento do índice de preço. Essa medida dá um problema jurídico, certo? Mas é um problema seguinte, né? A inflação era calculada, a inflação do mês de março, ela era calculada no Brasil entre o dia 15 de fevereiro e o dia 15 de março. Para poder dar tempo de fazer a conta, e no dia 1º de abril sair a inflação de março, na prática, a inflação de março que você calculava era entre o dia 15 de fevereiro e 15 de março. Então, qual era o problema aqui do plano cruzado? Quando fosse soltar a inflação de março, qual devia ser a inflação de março? Supondo que o congelamento tivesse dado certo, a inflação de março deveria ser 0. Mas, na prática, quanto é que ela ia ser? Como eu peguei do dia 15 de fevereiro até o dia 15 de março, eu peguei 15 dias em fevereiro com a inflação comendo. Então, se essa inflação estava girando por mês em torno de 15%, eu vou ter pelo menos em março uma inflação de 7%, 8%, que é metade. E aí o governo falou, isso não pode. Porque não é verdade. A partir do momento que eu congelei, em março, a inflação é 0. Então, eu preciso deslocar o índice de preço para calcular o índice de preço de março entre o dia 1º de março e o dia 30 de março. Não entre o dia 15 de fevereiro e 15 de março. Essa decisão de ser 15 de fevereiro e 15 de março é mais uma questão operacional para poder ter tempo de soltar o índice a tempo, etc. Mas, quando o governo desloca o índice, né, aí ele põe no mês certo, vamos dizer assim, ele, na verdade, das aplicações financeiras, ele comeu 15 dias, porque a inflação de fevereiro foi calculada entre o dia 15 de janeiro e 15 de fevereiro. A inflação de março foi calculada entre o dia 1º de março e o dia 30 de março. E a inflação entre o dia 15 de fevereiro e 1º de março? O que aconteceu? Sumiu, babau, foi embora. Roubaram 15 dias de inflação de quem tinha correção monetária. Quer dizer, isso vai dar um rolo dos diabos juridicamente. Mas é uma medida que foi tomada. A gente até entende por quê, certo? Mas tem um problema. E o resto? Isso que espanta no plano cruzado. E cadê o resto? Cadê o resto? Que resto? O resto da economia, certo? Política monetária, política fiscal, aquilo que a gente costuma ver lá na aula de macro, certo? Não tem resto. Plano cruzado não tem mais nada, certo? Quer dizer, acabou aí, certo? Quer dizer, não tem política monetária, taxa de juros, qual vai ser a expansão monetária, qual vai ser, e questão fiscal, como é que vai ser, não tem nada disso, né? Você sabe que a inflação zerando, eu posso expandir a oferta de moeda, né? Mas eu não sei quanto. Né? Quando cai a inflação, eu posso dar até uma expansãozinha, certo? Mas não diz ali quanto que vai expandir, qual é a meta monetária, não diz qual é a taxa de juros, não diz quais vão ser as metas fiscais, não diz nada. Não tem política monetária, fiscal, não tem mais nada. Implícito tem uma política cambial, que é um câmbio fixo, né? E nada mais do que isso. Né? Então, esse é o plano. Né? E aí, ele vai bem ou vai mal? No começo, como eu disse, é um sucesso. O congelamento funciona, o preço vem abaixo. Os preços ao consumidor vão a 0, certo? Quer dizer, os IPCs todos 0, certo? O congelamento funciona, os fiscais estão ali. Né? Na cadeia, aí a coisa um pouco mais, na cadeia produtiva, né? Aí a coisa um pouco mais complicada. Né? E aí eu olho a política monetária e fiscal. Né? Aí eu começo a ver que o governo começa a se aproveitar um pouco. Né? Caiu a inflação, as pessoas aumentam a demanda por moeda, o que permite uma remonetização. O que a gente começa a ver é que tem uma remonetização grande. Né? Ou seja, tem uma política monetária relativamente expansionista, que as taxas de juros são baixas. Né? E os problemas fiscais?
né, a gente disse que estava resolvido, mas as contas públicas não parecem muito boas. Né? Então também não se fez nada em relação a elas. E a economia? A economia, no primeiro momento, está bombando. O primeiro efeito do plano cruzado era sobre o crescimento. A economia já vinha crescendo e vai crescer mais forte ainda. O primeiro semestre de 86 é bombástico, vamos dizer assim. Cresce muito a economia brasileira. Esse aquecimento, como eu disse, já vinha antes, a demanda já era aquecida, então muita gente não devia ter feito um plano de estabilização sem uma política que combate um choque de demanda, e eu já tinha um choque de demanda. E o próprio plano faz um novo choque de demanda. Por que você tem esse crescimento? Porque a inflação caiu, as pessoas têm um sentimento de ter uma renda real maior, tem uma certa ilusão monetária, as taxas de juros são baixas, o governo deu aquela vantagem para os trabalhadores, para aquele 8%. Tem uma série de explicações para esse crescimento econômico. O problema todo é que esse crescimento econômico, esse aumento de demanda, vai pressionar esse vetor de preços congelados. Então, a demanda vai pressionar os preços. Né? Alguns preços, inclusive, já vinham pressionados por si só. Lembra daquela história que o preço que sobe antes não sobe depois, etc.? Então, aqui, eu sempre brinco de que o cruzado é o plano do churrasco. Por quê? Porque pegou a carne num preço baixo, provavelmente os preços das carnes iriam aumentar nos momentos seguintes, nos dias seguintes, e congelou a picanha, vamos dizer assim, num preço bem razoável, e pegou a cerveja também num preço bem razoável. Então, é o plano do churrasco, está todo mundo feliz da vida ali. Não, vamos fazer churrasco todo dia e festejar. Né? O problema todo é que as pessoas não sabem de economia, certo? Quer dizer, o que aconteceu com a carne? Congelou num preço muito baixo. A carne sumiu. Não tem mais carne no mercado. Esse foi um dos grandes problemas do sistema, a falta de carne no mercado. E a cerveja? Certo? A cerveja continuou existindo no mercado, certo? Só que aquele chopp lindo, maravilhoso, né? Uma taça dourada, certo? Né? Começou a ficar transparente. Né? Enfiaram a água no chopp. Né? Ou seja, maquiaram o meu chopp. Né? Da mesma maneira que maquiaram uma série de produtos. Então, essa pressão, ela não consegue se transformar em aumento de preço, porque está congelado, mas ela tem outras coisas. Ou deixa de existir o produto, ou para comprar tem que fazer fila, né? Ou para comprar você tem que falar com não sei quem, você tem que comprar outras coisas, você tem que pagar um ágio que não é legal, etc. Ou o produto é maquiado, certo? Você está acostumado com aquele shampoo, certo, de 500 ml, certo? Quer dizer, não tem mais aquele shampoo de 500 ml. Só tem um de 400 agora, igualzinho, só que é 400 ml. O preço é até mais baixo, mas é um centavo mais baixo. Porque aquele de 400 não existia, não tem problema de congelamento. Ele só não pode ser mais do que o de 500. Então você maquia produto, né? Aquela papel higiênico, folha dupla, macia, não sei o quê, 40 metros, você vai pegar o teu papel higiênico, tem 30 metros. Folha simples, uma lixa. Certo? Quer dizer, então você maquia o produto, os produtos começam a sumir. Né? Tem outros produtos que nem tanto, né? Porque você congelou ele no pico. Né? Você congelou ele, né, no preço bom, então o negócio continua funcionando. Né? Então, o problema, vai aparecer os problemas do congelamento. Né? Alguns produtos não vão ter problema, vão bem. Né? Alguns produtos vão ter um choque de demanda e você não consegue reagir aqui aumentando o preço, certo? Quer dizer, ele muitas vezes ele vai mudar um pouco esse produto, ele vai diminuir o tamanho, vai ter maquiagem, ou vai começar a aparecer falta de produto associado a ágio. Você quer comprar picanha? Tem sim. Mas você vai lá atrás do mercado, fala com o gerente, porque quando chegar ele reserva uma para você. Mas a reserva tem um custo. Né? Então forma fila para comprar o negócio, ou não tem produto no mercado, certo? Quer dizer, isso aqui é o supermercado brasileiro, não é da Venezuela nos dias de hoje, certo? Quer dizer, né? Então não tem produto, tem uma série de produtos que existem, outros que simplesmente sumiram, certo? Quer dizer, vendeu-se todo o estoque naquele preço congelado e não tem reposição. Né? A carne é um problema enorme nesse período, certo? Quer dizer, a gente ainda exportava carne, mais ou menos parecido com arroz hoje. Né?
você tem aí um problema com a carne, certo? Quer dizer, tem uma outra questão em torno da carne, certo? Que é o que acontece no mercado financeiro. Certo? Então, o mercado financeiro, ele sofreu uma certa... teve uma intervenção ali, você pode dizer que é justa, não é justa, a tablita, etc., mas muita gente achou que o governo meteu a mão nos contratos. Então, você tem uma situação meio de instabilidade nos sistemas. E muita gente fugiu dos ativos financeiros e foi para ativos reais. Alguns, inclusive, ilegalmente, foram para dólar, fugiram do país. Foram comprar dólar, no mercado paralelo, etc. Outras pessoas foram comprar saco de cimento, certo? Foi acumular tijolo. E um ativo real interessante, certo? É boi. O boi está super valorizado nesse momento. Você foi estocar boi, vamos dizer assim. Então, boi virou um ativo financeiro importante. Né? Então, começa a criar uma onda de que as pessoas estão escondendo o boi gordo, escondendo o boi no pasto, para não virar carne. Né? E aí dá uma confusão. O governo vai se meter nessa confusão, só faz confusão maior. Certo? Ele tem a chamada Lei Delegada número 4. Né? A Lei Delegada número 4 permitia ao governo pegar o boi no pasto, certo? Confiscar o boi e a carne. Né? Então sai correndo atrás dos bois escondidos no pasto. Certo? Tem uma cena do Jornal Nacional filmando o boi, certo? Né? Achando o boi no pasto. Aí, coitado, tinha um bezerrinho lá, um boizinho, coitado. Né? Um helicóptero por cima dele filmando o cara. O boi saiu correndo. Né? E o coitado do repórter falou: olha o boi fugindo. Imagina, um helicóptero em cima do boi, é óbvio que ele ia fugir. Não estava fugindo, porque estavam. Enfim, você tem. Né, esse Brasil, nessa época, joga no Google, você vai achar um monte de coisa. Né? Então você tem vários problemas aí, começa a aparecer escassez, etc. A única vez que isso acontece no Brasil, não. Estou estudando, por exemplo, agora a gripe espanhola e a guerra em 1914, 15, 18. Né? Você teve coisas parecidas com isso também. Né? Escassez, filho, o governo vai lá, congela, coisas parecidas. Então, enfim, essa é uma coisa que vai começar a ter problema. Agora, todas as vezes, qual que é uma saída para esse choque, essa pressão de crescimento sobre os produtos? E você não quer que os produtos aumentem. Né? Você quer manter o congelamento, mas você tem um choque de demanda. Você tem que aumentar a oferta. Né? Esse é o óbvio. Quer dizer, como é que é a forma mais fácil de aumentar a oferta? Importações. Né? Então, você importa produto. Né? Você importa ou deixa de exportar, que é uma medida também muito usada no Brasil. Você proíbe as exportações para atender o mercado doméstico. Né? E o governo brasileiro começa a fazer isso aqui. Tentar evitar as exportações de carne para abastecer o mercado doméstico, tentar fazer importações, etc. Qual é o problema disso nesse momento? É que se você fizer isso, diminui o saldo da balança comercial. Se diminui o saldo da balança comercial, eu não pago os juros. Se eu não pago os juros da dívida externa, eu rompo com o Fundo Monetário. Eu rompo com a mesa de negociação. Aí eu tenho um problema externo muito grande. Eu não tenho folga externa para resolver esse crescimento interno com aumento das importações, que foi exatamente o que o Brasil fez no Plano Real. O Plano Real tem exatamente a mesma história, só não tem congelamento. Mas você não quer deixar uma pressão de demanda aumentar os preços, né? Que é um problema aqui também. Né? Aqui o preço está congelado, né? Tem esses outros problemas. Uma forma de evitar esses outros problemas era diminuir importação, diminuir exportação, aumentar a importação. Que você fez isso no Plano Real. E aqui você não faz. Por que você não faz? Ou você não consegue fazer, você tenta até fazer, faz e vai dar problema, certo? Você não tem espaço para fazer isso. Por conta da minha questão externa. Não tenho financiamento externo para ter saldo negativo na balança comercial e eu preciso gerar saldos positivos na balança comercial para pagar o déficit, para pagar os juros da dívida. Então, na verdade, o que vai acontecer, mesmo usando um pouco essa estratégia, diminuindo algum pouco as exportações e aumentando um pouco as importações, eu gero uma balança comercial negativa, uma balança comercial que não virou negativa, mas ela ficou muito próxima, que está a queda das importações, das exportações, um pequeno aumento de importações, né?
E eu não gero um saldo comercial. O saldo comercial ele vai quase a zero. O que vai acontecer em 87? No começo de 87, o Brasil rompe com o FMI porque não paga os juros da dívida. Né? Então, o Brasil, a grande consequência aqui no plano cruzado foi romper com o FMI. Né? Então, esse é o grande drama aqui, certo? Eu tenho um congelamento que funcionou porque eu tinha apoio popular, né? E um choque de demanda que eu não controlei. Como que eu posso controlar o choque de demanda? Eu posso aumentar a taxa de juros e evitar que esse choque de demanda aconteça. Posso tentar evitar o choque de demanda. Ou então eu posso gerar oferta, né? Importações, diminuir exportações e aumentar a oferta para tentar evitar que isso pressione os preços. Né? Mas o governo não consegue fazer isso, né? Mas está feliz ali da vida porque as pessoas ainda estão apoiando. Né? No primeiro momento, o governo percebe esse problema, tenta fazer um ajuste, que é o cruzadinho em julho. A primeira tentativa de conter a demanda, ele faz um pacote fiscal, ele coloca alguns impostos, alguns empréstimos sobre determinados produtos, para tentar fazer com que esses produtos, no fundo, ele aumenta alguns preços. Ele diz para a população que não é um aumento de preço, é apenas um imposto. Não é nem um imposto, é um empréstimo. Você vai pagar gasolina quando você vai encher o tanque, você paga R$10, sei lá quanto que é o litro, e paga mais 5. Que era um empréstimo. Dali a 5 anos você retoma esse empréstimo, se você lembrar. Né? Então o preço da gasolina é 15 o litro, não mais 10. Mas aquele 5 não foi visto como preço, foi inclusive expurgado dos índices de preço, não entrou como preço. A única coisa que você conseguiu aqui, no lugar de diminuir a demanda, é pegar aquele fiscal do Sarney e ficou bravo porque você está enganando ele. Né? Você, no lugar de reconhecer que está aumentando o preço da gasolina, você não reconhece, e aí você perde apoio político. Então, aqueles fiscais todos do Sarney, nesse cruzadinho, com essa tentativa de conter a demanda via aumento de alguns preços, né, preço de gasolina, preço de alguns produtos, né, a ideia era o seguinte, era aumenta esses preços com esse empréstimo, pega esse dinheiro que você arrecadou com esse empréstimo e faz um fundo de desenvolvimento para aumentar a oferta. Né? São aqueles economistas que acham que você aumenta a oferta do dia para a noite. Né? Obviamente que não acontece. Leva tempo para a oferta aumentar. Então, não aumentou a oferta, aumentaram os preços, diminuiu a demanda de alguns produtos. Isso não foi para índice de preço, o pessoal ficou bravo, né, e largou lá o bottom de fiscal do Sarney. Foi a única coisa que o governo tentou fazer ali para tentar segurar esse troço e foi empurrando com a barriga. Tinha uma eleição importante no final de 86, que era a eleição, inclusive a eleição da Constituinte, né, e você foi empurrando até o final, até novembro. Né? Então, em novembro, a situação de abastecimento já era um caos, né? Já tinha um monte de produto que faltava, tinha aquelas situações que vocês viram nas fotos, né? E aí, efetivamente, depois das eleições, você faz aí um novo pacote fiscal. Aí você tenta aumentar alguns impostos, realinhar alguns preços públicos, então você tem um tarifaço e aumento de impostos, alguns setores, principalmente automóveis, bebidas, cigarros, impostos e os preços sobre energia elétrica, telefone, correios. Esse aumento vai ser repassado para os preços, só que agora, certo, você não tem mais fiscal. Né? E para a gente terminar a nossa historinha aqui, certo, quer dizer, o que acontece? Eu não tenho mais fiscal, né? Então, no mês de novembro, eu aumentei alguns preços. No mês de dezembro, né, imagina aquele cara que depende muito de gasolina, de automóvel. Né, aumentou o preço, os impostos sobre automóvel e sobre gasolina, principalmente. Ou aquele cara que precisa muito de energia elétrica. Então, aumentaram esses preços. Esses caras, eles, olha, bicho, não dá mais, né? Aumentou um monte de preço, eu vou repassar isso para os meus preços. Então, o dono do boteco lá começou a desrespeitar o congelamento. Aumentou os preços. O pessoal viu que naquela situação, né, se quisesse ter o tal filé acebolado, ia ter que pagar aquele preço. Né, porque o outro vizinho também fez. Então, e não tinha mais fiscal, não tinha nenhum fiscal do Sarney, né, nessa história. Então, no mês de dezembro, uma série de preços aumentaram. Por que aumentaram? Porque, no fundo, você repassou
para alguns preços, os preços que foram aumentados no mês de novembro. E aí você vê isso acontece em dezembro e vai acontecer em janeiro. Mas aí todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Nessa hora, você soma janeiro com a inflação de dezembro, com a inflação de novembro, certo? Novembro foi pequeno, dezembro já foi maior, e janeiro é maior ainda, certo? De janeiro a 16, já disparou o gatilho. Na que dispara o gatilho, todos os preços, todos os salários aumentaram. Todos os salários aumentaram naquele momento por 20%. No dia seguinte, todo mundo aumentou seus preços 20% também, porque disparou o gatilho, né? Nessa hora, acabou o cruzado. Então, em fevereiro, o próprio governo admite que não tem mais congelamento, que os preços, ele não tem mais controle, não tem mais população na rua. O cruzado acabou aqui, certo? Quer dizer, né, no mesmo momento em que eu rompi com o FMI, não paguei os juros das dívidas, né, tudo acaba, certo? Né? E nesse momento, o nosso amigo o Funaro, ele olha, tentei, não consegui, pede demissão, né? E passa a ser substituído pelo Bresser. Né? Então aqui acabou o plano cruzado. Né? Se a gente olhar, certo? Quer dizer, logo depois, vamos dizer assim, do fim do plano cruzado, ainda com o Funaro e na passagem com o Bresser, o que eu fiz foi fazer aquilo que talvez eu devia ter feito antes, certo? Quer dizer, né, aumentar a taxa de juros real, tentar conter esse choque de demanda, né? Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu vou reintroduzir todos os mecanismos de indexação que eu tinha começado a desfazer, né? E nessa confusão toda, todo aquele pacto social também foi para o espaço. Né? Então, aqui acabou a primeira tentativa do plano cruzado. Eu vejo aqui os preços subindo e aí eles disparam, certo? Quer dizer, eles vão, né, de choque em choque, certo? Eles vão subindo, né, até o Bresser Pereira, que assumiu fazer um plano, se eu não me engano, no mês de abril, mas isso a gente vê na próxima aula. Né? Junto com um pouco, né, queria ver com vocês na próxima aula, um pouco, e aí, o que a gente aprendeu? O que o cruzado fez de errado? Certo? Quer dizer, e o que você vai fazer nos próximos planos para tentar resolver essas questões erradas do plano cruzado, que ficaram de lição para os próximos planos. Mas isso a gente, então, como eu disse, a gente vê na próxima aula, que eu vou, para vocês, deixar gravado aí na quarta-feira. É isso. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida, algum problema? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Eu queria saber se essa troca de moedas que ocorreu pode ser vista como uma expansão de base monetária. E também essa emissão da nota